Eu sempre me questionei muito, cara, como que a gente teve um desenvolvimento tão forte de um pensamento da esquerda e uma falta de organização da direita e de pensar, cara, no conservadorismo, nos valores, nas virtudes, como é que isso não se desenvolveu, né, dessa forma. E aí a gente pega, cara, assim, sei lá, muitas décadas de história que a gente vem desenvolvendo esse pensamento e deturbando todos os valores e todas as principais virtudes. Sim. Só que tem uma coisa que não dá para controlar. Tem uma dessas coisas que eles controlam tudo. Controla a narrativa, controla a arte, controla a mídia, controla tudo. Mas, cara, tem uma coisa que não dá para controlar, que é a economia. E é por isso que a gente está onde a gente está. Porque essa é a única coisa que não dá para controlar, porque a economia é incontrolável. E aí, obviamente, que o comunismo é uma ambição, existe uma estratégia, né? Na hora que a gente olha o Fórum de São Paulo, existe uma estratégia de implantação do comunismo na América do Sul, mas sabe-se que o Brasil é os ovos da galinha de ouro, né, cara? Assim, se você mata isso daqui, você mata o projeto. Então, é quase que um mal necessário você manter isso daqui vivo. Mas é impressionante como não se existe um raciocínio em torno da sociedade que mostra o declínio da sociedade que a gente tem vivido, né, cara? É quase que uma loucura muitas dessas coisas que a gente acaba vendo hoje em dia, que hoje passa como normal, né? As pessoas acham como normal. Total. E tudo isso é proposital, né? Tudo isso foi orquestrado. Então, quando a gente falou no início do poder das ideias, a gente vê que tudo que acontece no mundo teve uma origem intelectual. Então, a gente consegue rastrear exatamente onde começaram essas loucuras, né? Essas loucuras. Então, só para não fazer uma linha do tempo tão extensa, mas a gente pode tomar como ponto de partida o iluminismo, que foi exatamente isso, a ideia de que porque a gente sempre viveu ao longo da história as sociedades que entendiam que Deus deveria ser o centro, né? E o problema de você tirar Deus da equação é que você vai substituir por algo pior, né? Então no iluminismo começa esse movimento de que agora o homem precisa ser o centro da sociedade, né? Então o homem vai ser o protagonismo e tudo mais. O problema é que o homem começa a achar que é Deus, né? E aí do iluminismo, a gente teve o principal filho desse movimento, que foi a Revolução Francesa. Então, quem foram os grandes arquitetos da Revolução Francesa? Você teve dois principais, né? O primeiro, bom, você teve John Locke na Inglaterra. Então, John Locke, ele começou a dar início ao movimento liberal e ele introduziu um conceito novo para a época, que foi o conceito de igualdade. Então, ele falou, todos os homens são iguais, só que por que os liberais gostam tanto dele hoje em dia? Porque ele falou, todos são iguais, exceto na propriedade privada. Mas aí você já tinha um erro, porque os homens não são todos iguais. A gente é totalmente diferente, né? Os homens são desiguais por natureza. Se a gente fosse todos iguais, a gente seria a mesma pessoa. Então o que começou a acontecer a partir daí? Essas ideias começaram a crescer na Inglaterra, e Locke, é óbvio, a gente olha para ele hoje, você fala, bom, ele é um cara da direita. Mas ninguém tinha dúvida na época que ele era de esquerda. Ele era do partido Whig, que era o partido de esquerda na Inglaterra. Ele foi contratado pelo conde de Shaftesbury para escrever o livro mais famoso dele, Dois Tratados sobre um Governo, que ele escreveu contra o Robert Fillmore, que era um cara da direita na época. Bom, mas enfim, o Locke introduz esse conceito de igualdade. Depois vai chegar um outro cara na França, chamado Jean-Jacques Rousseau, e vai pegar esse conceito de igualdade e falar que as pessoas são livres. Então, Rousseau vai bater muito nessa tecla, né? Liberdade e igualdade, liberdade e igualdade. Então, todos os homens são iguais e todos os homens são livres. Rousseau, ao lado de Voltaire, foram os arquitetos intelectuais da Revolução Francesa. Voltaire era um homem extremamente inteligente, muito criativo, ele escreveu quase 50 peças de teatro, ele escrevia sátiras, né? Então ele escrevia histórias, tal, no jornal. Ele virou tipo uma celebridade local ali em Paris. Ele era especialista em pegar o assunto que estava sendo comentado e achar o ângulo certo que ia fazer todo mundo comentar aquele assunto. Então ele fazia os negócios viralizarem, né? Com os textos dele, com as peças de teatro e tudo mais.
Mas o ponto central de todo o trabalho dele era destruir a sociedade francesa até então, que era uma sociedade tradicional que tinha Deus como centro de tudo, né? Então, nesse período, uma das estratégias que eles vão usar para fazer a revolução é a enciclopédia, por exemplo. Então, a enciclopédia é criada durante esse período. Antes não tinha enciclopédia. Ela surge como um projeto revolucionário para levar a revolução adiante. Então, como que as pessoas se informavam antes da enciclopédia? Elas liam os livros, né? Elas iam na fonte original e liam os livros. E aí eles tiveram uma ideia genial. Falaram, e se a gente conseguir fazer um resumo de toda a história, onde a gente vai colocar um parágrafo sobre cada figura, sobre cada evento histórico, para as pessoas se informarem com o viés da revolução. Caramba. Olha que coisa maravilhosa. Então eles começam a se juntar nesse projeto, e aí o lema da revolução vai ser liberdade, igualdade e fraternidade, né? Essa igualdade é a semente do que depois virou o marxismo. Essa liberdade é a semente do que virou essa libertinagem completa, revolução sexual e tudo isso. E fraternidade, na verdade, é uma deturpação do conceito cristão de caridade, né? A ideia de que todos são irmãos e tudo mais, mas isso tem muito a ver com a maçonaria também, que teve um impacto. Ela foi uma das grandes arquitetas da Revolução. Então a gente percebe que quando a gente olha para as loucuras que estão acontecendo hoje em dia, em grande parte elas descendem do movimento iluminista, elas descendem diretamente da Revolução Francesa. Bom, Macron postou esses dias, né, no aniversário da Revolução, viva a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então a Revolução venceu na França, esses valores venceram na França. E aí pouca gente sabe, mas quando que foi inaugurada então a Revolução foi em 1789, né? Ela começou em 1789 e ela vai ali até 1794, 95 mais ou menos. E aí depois com Napoleão ele vai botar fim à Revolução, né? Mas 100 anos depois da Revolução, qual monumento é inaugurado em Paris? A Torre Eiffel. Por quê? Em comemoração aos 100 anos da Revolução Francesa. E aí no bicentenário da Revolução, em 1989, é inaugurada aquela pirâmide de vidro em frente ao Louvre para comemorar os 200 anos da Revolução Francesa. Então hoje em dia todo mundo vai para lá, tira foto na Torre Eiffel, tira foto no Louvre, e aqueles são exatamente os valores revolucionários. Então você vai ter no século XVIII a Revolução Francesa, no século XIX você vai ter o marxismo e no século XX você vai ter esse grande crescimento do progressismo, né? Quando a gente olha para essas pautas da revolução sexual e tudo isso, a gente vê hoje em dia essa pauta de ideologia de gênero, de crianças fazendo cirurgia de mudança de sexo, tudo isso tem uma origem histórica também. Então teve um grupo de pensadores que foi conhecido como Escola de Frankfurt, que começou na Alemanha, depois eles se mudaram para os Estados Unidos. E basicamente, o que a Escola de Frankfurt fez? Ela pegou as ideias econômicas de Marx e juntou com as ideias de psicanálise de Freud. E deram início ao que ficou conhecido depois como Revolução Sexual. Então, a gente cresceu numa cultura onde Freud é exaltado, né? Todo mundo fala sobre Freud, cita Freud. Mas a origem intelectual da sexualização de crianças é Freud. Freud escreveu um livro chamado 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, onde ele fala que, ele é a primeira pessoa a falar isso, que a vida sexual de uma criança começa aos 3 anos de idade. E aí tem até um cara que escreveu o prefácio de um dos livros, ou seja, ele está escrevendo em apoio ao livro, concordando com Freud. Ele fala que esse foi o primeiro livro a quebrar a barreira da inocência da infância. Porque até então a infância era considerado algo sagrado que precisava ser protegido dos males do mundo. E aí você começou a quebrar essa barreira da inocência. Então, se a vida sexual da criança começa tão cedo, a gente já tem que entender isso como parte da natureza da criança. Isso tem que ser trabalhado de alguma forma. Então isso foi 100 anos atrás. Então por isso que a origem histórica, intelectual das coisas é tão importante, porque essas coisas não são aleatórias. Isso não surge do dia para a noite, né? Ninguém acorda um dia e fala, acho que é uma boa ideia fazer uma cirurgia de mudança de sexo numa criança de 4 anos de idade. Isso não acontece. Isso são séculos de
doutrinação intelectual. Até essas ideias começarem a circular, começarem a ser normalizadas na sociedade, são séculos, né? Então, por isso que é tão importante a gente estudar a filosofia, entender as origens históricas de tudo isso.